Bom, gente, bom dia. Eu sou o professor Vinícius Suzano, graduado em Geografia pela FRJ, pós-graduado em Ensino de Geografia pela FRJ, mestre em Educação pela Unirio, doutor em Educação pela Unirio. E hoje, inclusive, com a honra de estar aqui com o meu orientador de pós-graduação, Roberto Marques, não sabia que iria participar da mesa. E é interessante porque, ao longo da minha relação com a docência em Geografia, o Roberto é grande responsável por essa questão da valorização da docência e da construção desses saberes no cotidiano. Depois eu trouxe e aprofundei essa discussão para falar mais de currículo, de cotidiano, que fazem parte, né, da minha formação. Mas a ideia inicial aqui é por que os cargos no cotidiano? Porque eu reconheço o cotidiano como algo relevante, onde tudo acontece junto, ao mesmo tempo, agora. E os professores que estão em sala lidando com essas demandas, como alguns comentaram agora, esse professor estudando, e é sempre aquele PowerPoint que funciona, uma televisão, etc, etc. A forma como nós estamos propondo soluções para essas demandas que nos atravessam, eu reconheço como construção de conhecimento socialmente válido. Né? Então isso desloca um pouco essa relação de docência que muitas vezes queremos colocar como mero repetidores de conteúdo, né? Como alguém que está ali pode, sei lá, ser facilmente substituído por uma IA ou qualquer coisa nesse sentido. E aí dentro desse recorte das novas mídias, por que eu desenvolvi o trabalho nessa abordagem? A pandemia, e logo que iniciou-se o processo pandêmico, discutia-se, né, sobre quais seriam as soluções possíveis para dar continuidade ao processo de ensino, estruturou-se, né, a ideia do ensino, primeiramente à distância, quais ferramentas seriam utilizadas, aí foi-se pensando uma série de questões e soluções que trouxeram essas novas mídias com grande destaque. Bom, eu sou professor da Prefeitura do Rio de Janeiro, sou professor também do Estado do Rio de Janeiro, hoje estou diretor adjunto no Estado. Então, dentro desse recorte, a gente pegou um conjunto grande de estudantes, eu tinha ali uma média de 1.000 estudantes na escola municipal, né, no total dos estudantes, e cerca de 500 estudantes na escola estadual. E aí lidar com esses estudantes, botando alguns programas para passar na televisão, no canal específico da TV Bandeirantes, se eu não me engano, e utilizando inicialmente o Google Classroom, né, e aí posteriormente, com toda a dificuldade apresentada por acesso ao Google Classroom, acabamos adaptando também para o uso do WhatsApp e do Facebook também como ferramentas para fazer a disseminação dessas aulas. E aí esse processo se inicia e a gente começa a ter que lidar também com a questão da falta de alimentação para esses estudantes. Acredito que vocês se recordem de todos os absurdos que aconteceram naquele período, na antiga gestão do Estado e da Prefeitura. Eu vou citar aqui só um exemplo do que eu vi no Estado. Chegou ao Estado 35 kits de alimentação para serem distribuídos nesse universo de aproximadamente 500 estudantes. E nós, enquanto professores, e eu inclusive nesse período fui convidado a ser coordenador pedagógico, nós tivemos que criar critérios para determinar quem come e quem não come. Né? Então, algumas das violências cotidianas aí que atravessam os nossos caminhos. Eu me recordo que a primeira vez que eu cheguei à escola, né, passados esses primeiros 15 dias ali, que supostamente seriam só 15 dias, né, de afastamento da escola, eu cheguei na escola e aquele cenário foi me impactando profundamente. A gente está na escola, a escola vazia, né, calendário de provas que esquece, passou aquelas datas, toda aquela organização da escola, pendente por uma situação que até então a gente não sabia qual seria o desfecho. Então, essa foi a primeira vez, no meu caso, na minha história, que eu pensei nessa relação de geografia e afeto, ou seja, como eu estava me sentindo naquele espaço, como estava havendo ali naquele momento uma quebra de um paradigma de interpretação que eu sempre tive dos espaços escolares por onde passei. E, paralelo a essa ideia, a observação que se tem de cunho social e até também nas discussões entre os pais era que os professores estavam numa situação privilegiada, né, em relação à pandemia, estavam em casa, não estavam trabalhando, estavam só no remoto, etc, etc. E eu, que venho de uma realidade de 70 tempos de aulas semanais e à época eu estava ali iniciando o meu processo de doutorado, o recorte seria, cara, você vai ter muito mais tempo para estudar, para escrever, para se aprofundar, etc, etc, etc. E eu basicamente passei esses 2 anos, 22 meses iniciais da pandemia, sem escrever uma linha. Eu tinha muita dificuldade em chegar e estabelecer essa escrita e, paralelamente, quando eu começo a retornar à escola, eu também percebo a escola como um espaço de grande inspiração para que eu consiga desenvolver o meu trabalho. E aí, basicamente, eu não fiquei tão afastado da escola, porque, como eu disse, tinha me tornado coordenador pedagógico, então a gente tinha que ir na escola periodicamente, fazer a distribuição dos kits de alimentação. Aí, posteriormente, o Estado viu que a distribuição, que as aulas pela internet não estavam funcionando muito bem, aí começou a fazer uma distribuição física dos materiais para trabalho, que gerou novos problemas, por questões de CEP, etc. Essa escola que eu estou me referindo, ela está localizada em Jacarepaguá, no bairro do Anil, e ela tem majoritariamente estudantes que são da Catarina Azul, Rio das Pedras, majoritariamente, mas também alguns estudantes da Arte e da Cidade de Deus, ou seja, uma grande maioria de estudantes que não tem essa determinação de série. Então, entrega na Associação de Moradores, não deixa aqui na escola que o pessoal vem receber. Então foi uma sucessão de questões, quando a gente estava criando ali uma certa organização dentro desse caos, veio o hibridismo. E aí, novamente, redivide as turmas, faz os segmentos. E aí, quando veio o hibridismo, você aumenta um pouco o volume desses estudantes na escola, a percepção desses estudantes em relação à escola, inclusive um período em que foi dado a opção deles escolherem se queriam voltar para a escola ou não. E aí você via a defesa de estudantes que queriam voltar para a escola, apresentando ali as suas argumentações, estudantes que não queriam voltar com medo, alguns com as comorbidades. Então, ficou um momento de muito debate sobre essa questão, e aí o afeto sempre atravessando. E por que esse meu cuidado? Como eu falei, eu venho da geografia, mas me aprofundei ao longo dos últimos anos nos estudos na área de educação. Então, eu entendo que a geografia é sempre parte constante presente do meu trabalho ao longo desse período, mas muitas vezes fui questionado, né, ao apresentar o trabalho, a levar o meu trabalho para eventos, etc. Eu fui questionado sobre cadê a geografia, ou a geografia aparecendo de forma mais evidente no trabalho. Então eu comecei a fazer uma abordagem do cotidiano enquanto ciclo geográfico, né, e aí fui embarcando, aprofundando um pouco mais a história e esbarrando, né, em alguns paradigmas geográficos mais engessados. Então vou tentar correr aqui nessa que eu já falei, mas vamos lá. Partindo aqui primeiro de um diálogo com Milton Santos e Lari Macedo, sobre essa relação do corpo indissociável do espaço, né, e o espaço enquanto devir. Então essa foi uma das primeiras aproximações que eu fiz para a geografia do trabalho, discutindo o currículo enquanto devir. Ou seja, nós que estamos ali em sala de aula, nós estamos o tempo todo fazendo essa construção contínua de algo. Se a gente parte da ideia de que currículo é um documento monolítico que vai determinar o que acontece na sala de aula, nós sairemos de sala de aula sempre com a impressão que não estamos trabalhando, que não estamos fazendo de forma adequada, porque você torna aquele objetivo inatingível. Da mesma forma, o planejamento. Então você estabelecer que o planejamento, até dos modelos de planejamento vigentes até hoje, em provas de concurso, provas de aula, etc., você determinar que tal discussão vai demorar 50 minutos, 5 minutos, você vai dar 20 minutos para isso aqui, e
dificilmente aquilo vai acontecer de acordo com o modelo que você determinou. Então, se a gente estabelece essas métricas como um padrão de sucesso, de qualidade, né, ou que da famigerada ideia do professor que tem controle de turma, e etc., a gente vai entrar nesse processo contínuo de produção de fracasso que eu acuso também, e que na minha escrita eu chamo de máquina de matar professor, inclusive tem um artigo meu com esse título. Então, primeiro partindo desse processo é entendendo o espaço escolar dentro desse contexto como um grande palco de encontro de trajetórias heterogêneas, né, e defendendo que essa heterogeneidade presente no espaço escolar é que é a grande riqueza do espaço, e isso vai de encontro direto à ideia de rede educacional. Então, quando eu digo a rede municipal do Rio de Janeiro, a rede estadual do Rio de Janeiro, e trazendo, né, por trás dessa ideia de rede, uma ideia de homogeneidade, eu estou defendendo, na minha perspectiva como pesquisador e professor, uma ideia fantasiosa, não a rede. Inclusive, muitas vezes, né, a gente passa por isso, principalmente aqui da Prefeitura do Rio, onde na gestão do Eduardo Paz começaram a ser construídos alguns polos educacionais, com 3, 4, 5 escolas muito próximas uma da outra, associadas ali a unidades de saúde básica. E o que você encontra nesses ambientes? Escolas completamente diferentes entre si, e mesmo dentro das escolas, aí, creio que quem está na docência vive essa experiência, você tem ali 3, 4 turmas de nono ano que você trabalha, e as aulas são completamente distintas. Às vezes no mesmo dia, você pega 2, 3 turmas do mesmo ano e a abordagem é completamente distinta. Né? Então, por isso, eu trago o cotidiano como esse campo de investigação, e aí dentro dessa ideia do cotidiano, debatendo com um setor, o cotidiano, ele representa o campo de investigação porque as ações ordinárias, né, nós, homens e mulheres ordinários que estamos atuando no cotidiano, muitas vezes observamos o nosso fazer em demérito, e aí nós, professores, somos muito alvo disso. A todo tempo está se esperando alguma coisa desse professor, a todo tempo está se estabelecendo um caráter salvacionista para a educação, que inclusive foi muito utilizado durante o período da pandemia como necessidade de reabertura das escolas, mesmo nos momentos que a bandeira estava vermelha. Isso era a pauta constante, uma das coisas que me chamou muita atenção nesse período, né, não trazer uma novidade, mas assim, na minha perspectiva, escancarando uma problemática já bem antiga, dificilmente você via nesses debates a presença do professor. Então você via pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, pediatra, enfim, pais, várias pessoas falando ali sobre escola, sobre a necessidade da reabertura de escola, mas ignorando esse fato e partindo da premissa que, por ter tido acesso à escolarização, isso lhe dá o direito de gabarito, são profundos, já foi dentro, eu sei, cara. Vamos lá, crítica ao positivismo, como eu falei, trazer essa necessidade de esquisito. Foi como se fosse aqui humanizar a geografia, mas assim, trazer esses signos mais subjetivos para a geografia, sem parecer que você está diminuindo a pesquisa. Né? Eu falo de cotidiano, eu falo de relato autobiográfico. Eu não estou fazendo contação de história, eu estou associando os meus relatos autobiográficos e a minha análise do cotidiano ao diálogo com diversos outros autores. Né? Então isso é bem relevante. E aí eu trago essa nomeação que eu chamo dos cargos cotidianos, vou fechar aqui, mas isso aqui é legal. Né? Trabalhos que eu fiz durante esse período pandêmico com os estudantes, trazendo essa relação. Primeiro, a reflexão do impacto da pandemia, e aí esses trabalhos hoje estão todos aqui, tá? A minha tese de doutorado acabou de ser lançada contra o livro, conversas com o professor negro de geografia, com uma matéria sobre negritude, currículos, pandemia e ódio. Né? E aí eu trago essa discussão aqui. A ideia não é fechar a discussão, mas apresentar novos caminhos aí que eu vou dar sequência, inclusive desenvolvendo agora no projeto de pós-doutorado. E aí, isso aqui é presente para você. Tá? Aqui, eu dividi entre cálculos e narrativas porque esses cálculos são pequenos pedaços de grandes trabalhos que eu destaquei. Né? Para fazer a seleção desses cálculos, eu avaliei mais ou menos 250 trabalhos que eu recebi dos estudantes com essas reflexões. E essas narrativas aqui já foram trabalhos feitos diretamente na plataforma de ensino remoto. E aí, para essas narrativas, eu trago os textos na íntegra porque eles são pequenininhos. No final do livro, tem uns anexos com os trabalhos, eu retiro os cálculos completos. Né? E aí, dentro disso, essa proposição de fim do mundo do fim, como pensar na pandemia, né, como um marcador do esgotamento de um modelo pragmático, um modelo teórico, metodológico, né, para a gente fazer esse entendimento, não só na geografia, mas também na educação, principalmente da seguinte relação, essa associação constante entre novas mídias e tecnologia como solução da educação. E aí você faz uma apanhado geral. No meu caso, no meu recorte, eu trago a especificidade da escola estadual e da escola municipal do Rio de Janeiro, entretanto, dialogando com outros colegas que também desenvolveram trabalho nesse período, inclusive com colegas que estavam nas escolas onde eu trabalhava anteriormente, que até 2019 eu também estava na iniciativa privada, trabalhando inclusive numa grande rede de escola católica presente no Rio de Janeiro, dessas escolas santas, famosas. Os estudantes que têm ali, vocês sabem, os estudantes, não vou falar o nome, tá gravando, os estudantes que têm acesso à alta tecnologia e não lhes falta nada, apresentando muita dificuldade de desenvolvimento e desempenho do trabalho durante esse período acadêmico, durante esse período pandêmico. E aqui, a ideia de que essa perguntinha aqui, a crise nos ensinou, estabeleceu muito essa relação com essa pandemia, você, tudo vai mudar, as pessoas, estamos todos no mesmo barco, enfim, nada disso. Né? E a necessidade, que é essa associação também, na minha perspectiva, muito relevante entre o cotidiano e essas questões geográficas, porque ressaltar o local, né, essa localidade como a grande propositora de soluções. Então, parar de fazer essa associação, geralmente, do macro para o micro, né, inverter essa questão e passar a avaliar as soluções, no caso específico aqui, estou me referindo a soluções educacionais, mas acho que isso pode ser ampliado para debate, a gente começar a pensar essas soluções a partir do micro em relação ao macro, respeitando as relações cotidianas presentes nos locais. E para fechar essa conclusão, eu vou meter ali a última frase que eu pus entre aspas, que os afetos emergem nas rachaduras do cotidiano. Então a gente entra nas escolas sempre com essa relação extremamente fechada, muito comum, né, a gente está discutindo qualidade educacional e associar isso a uma postura meramente conteudista dentro da relação de ensino, isso avançando com muita intensidade na educação infantil cada vez mais. Né, então já tinha uma observação enquanto professor, hoje enquanto pai, eu vejo essa intensificação, né, com ideias, ampliação de vestibulinho, enfim, coisas inacreditáveis que eu vejo um esvaziamento lúdico da educação. Muitas vezes a gente fala que a educação tem que ser lúdica, sim. Não a ludicidade no sentido de entretenimento, enfim, mas no sentido de sensibilidade e percepção, que eu acredito que seriam ferramentas importantes para desenvolver relações de empatia e novas percepções possíveis das relações com o espaço. Mil perdões pelo tempo. Obrigado.